Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo isso, mas meu nome é Arthur. Isso aqui é um trabalho de extensão, onde nosso objetivo é calcular as faltas bifásicas com e sem aterramento, as faltas trifásicas com e sem aterramento também, e uma falta monofásica, né? E para isso, a gente tem esse sistema elétrico de potência aqui, que a gente tem um gerador de 21 kV, um transformador de 20 para 500, uma linha de transmissão de 150 km e uma carga que tem a potência que está aqui sendo representada. A gente tem também alguns reatores e umas cargas shunt aqui nos barramentos. E a gente está usando também o modelo Pi, que eu acho importante comentar, que é este aqui apresentado aqui embaixo. A gente tem as fórmulas, né, das impedâncias e da admitância da linha de transmissão. E a partir disso a gente tem que calcular as faltas, né? Bom, aí para isso a gente tem aqui todos os dados, né? A gente tem falando sobre o transformador, que ele é delta y aterrado. Isso é importante para a gente calcular as componentes simétricas, né, de sequência zero, que a gente vai comentar um pouco mais tarde. E ele fala para a gente usar a base de 100 MVA, né? O que também é importante para a gente calcular os valores IPU. Eu não vou focar agora em valores IPU, porque isso foi comentado já anteriormente em outros vídeos, né? Então agora vai ser focado mesmo na parte de barramentos. Do barramentos não, a parte de faltas. Bom, eu vou apresentar previamente para vocês como ficam os circuitos, né, de componentes de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, onde a componente de sequência zero ela fica nesse formato. É importante relatar também que o problema, ele falou que o gerador ele tem uma impedância de subtransitória de 25%, e como é uma impedância subtransitória, ela não entra na sequência zero, ela só entra na sequência positiva e na sequência negativa. Então ela deveria estar por aqui e não está. E outra coisa importante para comentar também é que o gerador ele é equilibrado, então não tem fonte de tensão em nenhuma das sequências que não seja a sequência positiva. E vou explicar um pouco melhor mais tarde como funciona isso. Então, basicamente, é assim que fica o circuito, né? Aqui fica o transformador, né? Que ele fica nesse formato aqui por causa da conexão delta-estrela. E da estrela aterrada, né? Importante comentar. Por isso que a impedância do transformador fica aqui. Aí a gente tem aqui, né, o modelo Pi da linha de transmissão. A gente tem também os reatores, né? A gente tem também aqui os capacitores shunt e aqui a carga. Bom, o circuito vai ficar praticamente igual nos outros, só que a diferença é que na sequência positiva a gente tem, de fato, a tensão, né, o gerador aqui, e a gente tem também a impedância transitória, né? E a gente tem e aqui fica conectado. E para o circuito de sequência negativa fica igual ao de sequência positiva, né? Esquematicamente igual. A diferença é que não tem o gerador, né? Ele fica curto-circuitado. Bom, aí passando para a parte importante, né? Que é a resolução da letra B do nosso problema, que é calcular as faltas. A gente começa com a falta fase terra, ou seja, uma falta monofásica. A gente escolhe usar a falta, né, na fase A. E a gente tem as componentes simétricas funcionam a partir dessa equação, que é a equação 5. Como que funciona? Na matemática a gente tem, por exemplo, as equações de Laplace, onde a gente tem um domínio no mundo do tempo, né, no domínio do tempo. No caso, a gente tem o domínio do tempo e tem o domínio de Laplace. O domínio do tempo, a gente tem que calcular as coisas, por exemplo, de forma diferencial, né, usando integral, usando derivada. E no mundo de Laplace, quando você transforma essas equações diferenciais, você consegue passar elas para algébricas. PU e componentes simétricas é um pouco parecido, porque em PU, né, você calcula tudo de forma muito mais simples, porque você fica com o circuito basicamente assim, fica muito mais fácil de calcular do que você calculando transformadores e tal, fica muito mais difícil. E em componente simétrica fica tudo muito mais fácil, você apenas transforma
as variáveis a partir dessa matriz de transformação aqui, onde o alfa é 1, faz 120 graus, e fica tudo um pouco mais tranquilo de fazer, né? Ainda fica um pouco complicado, mas ainda é mais fácil do que você calcular da forma usual, né? De se calcular os circuitos com transformadores e dentre outras coisas. Enfim, a partir disso, a gente tem as faltas, né? A partir dessas equações aqui, a gente tem as componentes simétricas de corrente, componentes simétricas de tensão, e isso a gente consegue encontrar como calcular as faltas, né? Como a falta ela é monofásica, o que acontece? Acontece que a corrente que passa nas fases B e C vão ser zero, quando você, por exemplo, tem a falta na entrada do gerador, né? E a gente só vai ter corrente na fase A, e a partir dessas equações aqui, né, eu não vou enrolar muito, a partir dessas equações aqui você acaba encontrando a corrente de falta, que é dada por essa equação aqui, a equação 8. Bom, é importante comentar também que nas faltas monofásicas, você tem o circuito interligado, né, nos barramentos de sequência positiva, né? O barramento positivo, né, entre aspas, o barramento positivo, ele vai até o barramento de... É mais fácil mostrar, né? Acho que fica um pouco mais prático. Eu fiz um esquema aqui mostrando como é que fica. E ele fica basicamente assim, né? Você tem as três sequências aqui, a 0, a positiva e a negativa. E o barramento, e como a falta, né, acontece no barramento 3, importante notar que eu tinha esquecido também, você conecta o barramento 3 até aqui, né, até o barramento de sequência negativa. E nos barramentos negativos, né, entre aspas, esses aqui, você interliga eles dessa forma. E a partir disso você tem que calcular as impedâncias para chegar nessa fórmula aqui, né? É importante comentar também que essas impedâncias aqui, Z1, Z0, Z1 e Z2, são as impedâncias de Thevenin para cada circuito de sequência, né? Então, aqui, por exemplo, você vai ter que calcular o circuito de Thevenin daqui, o daqui e o daqui. E como a gente faz isso, né? Para esse caso aqui, é bastante simples. É só você calcular a resistência equivalente desse circuito aqui, que é você conectar em paralelo essas três impedâncias aqui, somar com essa, e depois fazer essa soma aqui que você fez, né? Essa impedância equivalente, em paralelo com essas outras quatro aqui. E aí você encontra a impedância de Thevenin. E isso acontece para todos os circuitos, né? Só que como eles têm valores diferentes, né, de sequência, o único valor que varia é o valor da linha, que a gente tem valores diferentes para a sequência zero e a sequência positiva. Para a sequência negativa, a sequência positiva vai ser igual a negativa, então é só você calcular o circuito de Thevenin dessa sequência aqui, que você vai conseguir calcular o circuito que é equivalente, né, é igual a esse aqui. Então, para esse aqui, eu já comentei como é que faz, né? E para esse aqui, como a gente tem um gerador, para a gente calcular o Thevenin, a gente tem que curto-circuitar ele e fazer as contas, né? Aí a partir disso a gente tem a gente calcula aqui e dá um valor parecido com, não parecido, né? Mas a forma de calcular é semelhante à forma de calcular no sequência negativa. Você curta o circuito, aí você soma esses dois, aí a soma desses dois você faz em paralelo com esse, aí isso tudo aqui você soma com esse, e depois você faz em paralelo com esses quatro aqui. E você encontra a impedância de Thevenin da sequência positiva e negativa. E aí, quando você fizer isso, a gente fez isso no Python. Eu vou mostrar o código-fonte aqui para vocês verem. Primeiro a gente seta os valores, né, de impedância. E a partir disso a gente faz as equivalências aqui, né, para calcular os circuitos de Thevenin. E aí aqui no final a gente calcula, né? Esse ZEC aqui é uma
função que a gente fez aqui em cima. E a partir disso, a gente consegue, né, com os valores calculados, achar a corrente de falta. E agora, né, vamos fazer aqui o seguinte. Com isso tudo encontrado, a gente tem aqui os valores, né, calculados. E o que a gente vai fazer? Eu já calculei, eu já mostrei aqui, né, os valores para ficar um pouco mais rápido. E agora é basicamente calcular a corrente de falta. Né? Esse V de TVNAN aqui vai ser igual à tensão de TVNAN da nossa fonte. A gente não calcula de fato a tensão de a diferença de tensão, né, entre o gerador e a barra 3, porque a gente considera que não há queda de tensão do gerador para a barra 3. Então, a partir disso, a gente calcula e encontra que a corrente de falta é 2,7 e 88 fase menos 39,19 kA. KA não, né? KA. E agora, né, calculando a falta bifásica, né, sem aterramento. O que acontece é que, como ela não tem aterramento, o que acontece é que quando ela não tem aterramento, você não usa a sequência zero. E para a falta bifásica, o que você faz é conectar, devido a essa equação aqui, né, IA1 é igual a menos IA2, você conecta os circuitos de sequência positiva e negativa em paralelo, certo? E a partir disso você tem esse sistema aqui, né? A sequência zero ela fica isolada, né, como eu tinha comentado, e esses dois circuitos estão em paralelo com a impedância de falta aqui, ok? E aí, como a gente já tinha calculado as impedâncias equivalentes, né, de Z1, Z2 e Z0, é só a gente jogar na fórmula que é dada por essa aqui, onde IA1 é dada por a tensão de TVNAN dividido pela soma das impedâncias aqui embaixo. É importante comentar também que a impedância de falta ela já é dada no problema. E a partir disso a gente encontra que IA1, que é a corrente de sequência positiva, é igual a menos 14,36, o valor ficou um pouco grande, né? Vou dar uma arredondada aqui, vai ficar 14,36 fase menos 52,42, né? Tem um ponto aqui que ficou errado, mas tudo bem. Aí a partir disso você calcula as componentes simétricas para encontrar a corrente de fase em cada uma, né? Você, com IA1 e IA2, você já sabe qual é IA2, porque IA1 é igual a menos IA2, então é só você inverter aqui o sinal. E aí você encontra esses valores em módulos exatamente iguais, né? Porque a única diferença é a fase, devido ao sinal de menos, né? O sinal de menos aqui em cima, no caso, que significa que a fase está 180 graus atrasada. E se você fizer a conta aqui, você vai ver que ela está de fato 180 graus atrasada. E a corrente IA é igual a zero, porque a gente fez esqueci de comentar também, a gente fez a falta bifásica entre as fases B e C. Então a fase IA ela tem que dar 0 graus. E de fato ela deu. Então está tudo como deveria estar. Por fim, a falta fase aterrado, ela é dada, não por fim, né, ainda falta mais uma, a falta bifásica aterrada. Ela é dada por essa equação aqui. E a gente vai usar da mesma forma que a gente tinha usado a outra. A diferença é que agora a gente vai usar a sequência zero, porque a sequência zero ela é de fato uma sequência importante quando se tem aterramento. Então a gente tem que colocar ela aqui. Aí você conecta em paralelo. Eu coloquei entre vermelho e verde, né, para ficar um pouco mais fácil de visualizar os valores. E na verdade essa é a última. Essa é a última sim. E essa aqui é dada por essa conta aqui, né? E o que a gente vai fazer é só resolver essa equação. A gente já tem todos os valores dados, né? O V de TVNAN e as impedâncias de TVNAN também, né? De Z2, Z0 e Z1. E calculando isso, a gente tem também as correntes, né? Para a sequência negativa e para a sequência zero, que é dada por isso aqui, né? São três equações diferentes. E você encontra, calculando isso tudo, né, esses valores aqui para IA0, IA1 e IA2.
É, novamente, né, como essa falta aconteceu entre as fases B e C, a corrente de falta, a corrente em AN vai ser zero e a corrente em BN e CN serão esses valores aqui que estão comentados, todos eles em kA. É, e é importante comentar também que esses valores que a gente calculou tudo no Python também, porque é um pouco mais fácil, né? Você não precisa ficar fazendo a conta na mão e evita erros, né, de conta. Para a falta trifásica, né, com e sem aterramento. Ah, não, essa parte aqui vamos deixar para depois. E agora a gente tem que calcular como que o exercício também pede para a gente calcular como que estão as tensões e as fases, as tensões e as correntes em todos os elementos do circuito. Nas barras, né, nos barramentos e nos componentes. Né? Como a gente fez isso? A gente usou, novamente, isso é um cálculo que ia dar uma quantidade de trabalho absurda, porque você tem que calcular a corrente em cada sequência e depois, a partir disso, você ia ter que fazer isso para cada falta que a gente calculou, né? Isso dá um trabalho muito grande. Então a gente usou o Python e com a biblioteca NumPy, com a biblioteca Pandas. A biblioteca Pandas a gente usou principalmente para plotar os valores. A gente colocou os valores todos em uma tabela, que eu vou mostrar depois qual foi o resultado final. Bom, os cálculos estão mostrados aqui no final do código, que é onde é que tá? Calma aí. Tá lá embaixo. Bom, a gente fez uma função para exportar os valores. Né? O que essa função ela pede? Ela pede as correntes, as componentes simétricas das correntes. Ela pede o tipo de falta que a gente dá para ela. Ela pede também a matriz Z barra 1, Z barra 2, Z barra 0, que são as matrizes de sequência positiva, negativa e zero, né? Como eu tinha comentado. E a gente usa a matriz E barra porque é muito mais fácil de calcular quando você usa no Python. Né? Você não ia precisar fazer uma equação para cada uma cada um dos componentes, né? Que seria como a gente ia fazer seria como que a gente ia fazer manualmente. Aí a partir disso a gente faz algum são bastante coisas aqui que essa função tem, né? De NumPy e Pandas aqui. E aí a gente calcula para cada sequência de fase. Esse código está comentado no meu documento, né? Se vocês quiserem ver, eu não vou enrolar muito. E a partir disso a gente encontra todos os valores de dados, né? Eu fiz ela para plotar no Excel e depois colocar no Word, mas eu acabei desistindo no meio do caminho porque as tabelas são grandes, né? Então não ia valer a pena colocar no meu relatório. Era mais fácil mandar um arquivo no Excel mesmo. Então, a partir disso, a gente encontra todos os valores aqui. Calma aí que não é isso. Deixa eu só... Aqui, o relatório está aqui. Mas eu vou abrir previamente aqui, porque eu esqueci de abrir a página. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui. Bom, aí aqui está os elementos, né, os barramentos, a corrente deles e a tensão, tudo em kV ou kA, né? Depende do que você quer ver aqui. Aí aqui está a fase, aqui está o módulo e o ângulo dele, né? E é importante comentar também que eu esqueci de colocar no código, mas os valores, ele fala que os valores estão 30 graus defasados entre um lado do transformador e outro. Então a gente definiu como zero o lado do transformador, né? O lado do transformador de alta, e o lado de baixo como menos 30 graus. Então, com isso, a gente vai, quando a gente repassa os valores, né, pro mundo normal, né, sem PU, a gente encontra esses valores aqui. E
É, basicamente isso, gente. A gente tem para todas as fases aqui, tanto a monofásica, a bifásica aterrada e a trifásica isolada e a trifásica aterrada que vão ser comentadas pela minha colega. E é basicamente isso. Muito obrigado por assistirem e adeus.